Eu estava sentado na guarita e vi que a energia toda acabou. Era dia 5 de novembro do ano de 2015. E aí veio um barulho muito grande daqui de cima. Às 16 horas e 20 minutos, um estrondo. Uma barragem de rejeitos de minério de ferro acabara de se romper. Quando eu olhei para baixo, o rio já tinha levantado uns 4 metros. Montei na moto e subi quebrando para casa, subi correndo. 40 milhões de metros cúbicos de lama e restos da exploração de ferro rolaram montanha abaixo. Eu ainda vi uma onda várias ondas de 5, 6 metros de altura. A ponto de encobrir imediatamente os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, na cidade de Mariana. Pedra, tronco, árvore vindo inteira. O tsunami de lama chegou sem aviso. Desesperados, os moradores saíram correndo e chamando quem viam pela frente. Não deu tempo de levar absolutamente nada. Quem pôde se refugiou em morros mais altos. 19 pessoas não conseguiram escapar. A Emanuele era uma criança, morreu sem saber o que estava acontecendo. Esse mês de novembro, para mim, eu não sou nada. Em poucos dias, o estrago se espalhou. A lama atingiu de marrom as águas do Rio Doce e levou um rastro de destruição por mais de 600 quilômetros até chegar à foz do Rio Doce, onde o rio deságua no Oceano Atlântico, na cidade de Regência, já no Espírito Santo. Quem vivia da pesca, da agricultura e do turismo às margens do rio, perdeu a fonte de renda de uma hora para outra. E para comunidades de quilombolas indígenas, como os Krenak da cidade mineira de Resplendor, a dor foi ainda maior. Para eles, o rio não era só fonte de água e de peixes. O rio era sagrado. O Rio Doce, né, como vocês conhecem, ele tem um nome muito importante, que é o Atu. O Atu significa grande rio. Mas hoje, esse grande rio, ele não tem vida mais, né? Hoje o nosso povo fala o Atuquem, quer dizer, o grande rio morreu. O Ministério Público Federal diz que 2,5 milhões de pessoas foram afetadas em 49 municípios ao longo da calha do Rio Doce e na região costeira do Espírito Santo. Até hoje, os efeitos são sentidos. Metais do rompimento da barragem de Fundão ainda são encontrados em peixes, tartarugas, aves e baleias. A água ficou mais turva, ainda não retornou aos níveis originais. Isso causa uma série de impactos de mudança das espécies de peixes. Então a gente consegue evidenciar nos peixes a presença dos metais, anomalias à saúde. A barragem que se rompeu era da mineradora Samarco, controlada pelas empresas Vale e BHP Billiton. Logo depois da tragédia, a Samarco começou a fazer pagamentos emergenciais e a entregar cestas básicas para as vítimas diretas. A discussão sobre indenizações e a reparação ambiental, no entanto, só viria depois. Algumas famílias já receberam casa e dinheiro, mas outras ficaram de fora ou questionam o valor oferecido. Os governos também pedem reparação, uma novela que se arrasta há tempos. As mineradoras Vale, BHP e Samarco propuseram hoje pagar um total de 127 bilhões de reais em reparações por danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, quase 9 anos atrás. Mais de 600 mil vítimas levaram o caso para a Justiça do Reino Unido, país onde fica uma das 2 sedes da BHP. E nesta segunda-feira, às vésperas de a tragédia completar 9 anos, a ação coletiva começa a ser julgada. Na justiça inglesa, corre outro processo em busca de reparação, reivindicando 230 bilhões de reais em indenização. A ação inglesa é a maior ação hoje nas cortes internacionais do mundo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a tragédia de Mariana, a maior ação coletiva ambiental do mundo. Um episódio para entender como os efeitos ainda perduram 9 anos depois, como estão as famílias afetadas e como o pedido de indenização foi parar na justiça britânica. Eu converso com Rafaela Mansur, repórter do G1 em Minas Gerais, e com Paulo Bessa, especialista em direito ambiental e professor titular da Unirio. Em 2022, ele conquistou o Environmental Law and Diplomacy, um prêmio importante relacionado ao direito ambiental. Autor de 15 livros sobre legislação ambiental, Paulo é presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB Nacional. Segunda-feira, 21 de outubro.
Rafaela, você acompanha a tragédia de Mariana desde 2015, então eu te peço para começar nos contando o que aconteceu com os 2 distritos que nós citamos no início desse episódio, de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Bom, essas comunidades foram em grande parte soterradas pela lama de rejeitos. Esses locais tiveram que ser abandonados às pressas no momento do rompimento da barragem e as pessoas que moravam ali não puderam mais voltar desde então. A gente esteve no Velho Bento Rodrigues no fim de 2023 para uma reportagem sobre os 8 anos da tragédia. E o que a gente viu lá foi basicamente uma cidade fantasma. Bento era uma comunidade muito tradicional, fundada no século XVII, e pouco sobrou assim, de história. A maioria das casas foi destruída, só ficaram os destroços. O tempo vem apagando o que restou do distrito de Bento Rodrigues. Parece mais uma comunidade fantasma. A gente não consegue mais identificar o que era sítio, casa, mata. A lama que inundou tudo isso ainda está aqui, embaixo desse mato. O que restou para relembrar é muito pouco. Mas, Ana Paula, você consegue aqui identificar onde era a sua casa? Não consegui identificar. Por quê? Eu não sei se era ali, não dá para identificar mais. Nas casas que ainda estavam de pé, a gente conseguia ainda ver a marca da lama. A escola municipal de Bento virou um monte de ruína, estava tudo tomado pelo mato. E deu para perceber também que muitos imóveis foram saqueados ao longo do tempo. Alguns estavam sem porta, outros sem janela. E era um lugar assim, muito silencioso, não tinha barulho de nada. A gente foi acompanhado por uma antiga moradora lá de Bento Rodrigues que disse que quase não dava nem para reconhecer a rua em que ela morou e cresceu a vida toda. A casa dela só ficou um pedacinho. E ela falou que nem gosta de visitar o Velho Bento porque a sensação é realmente de um lugar abandonado. E onde é que essas famílias foram colocadas? Depois do rompimento da barragem, essas famílias foram colocadas em casas alugadas pela própria Samarco, muitas delas no centro de Mariana. Foi uma época difícil para as famílias porque elas estavam acostumadas com a vida no campo, elas tinham hortas, os bichos no quintal, conheciam todos os vizinhos. Só no ano passado, em 2023, que essas famílias que ficaram desabrigadas pela tragédia começaram a receber as chaves das casas novas, construídas pela Fundação Renova. A gente esteve também no Novo Bento Rodrigues, no ano passado, pouco depois da mudança dessas primeiras famílias, e a sensação é que a comunidade ficou muito diferente do que era. É um terreno com ruas largas, casas amplas, modernas, parece muito com um condomínio fechado. A nova escola já está funcionando, alguns comércios também estão abertos. Esses moradores estão, de certa forma, aliviados, porque eles finalmente têm uma casa para chamar de deles, né? A casa deles, o cantinho deles, com um projeto que foi aprovado por eles. Mas a sensação é que nada vai voltar a ser como era antes. Assim. A gente conversou com um senhor que disse que no Velho Bento ele tinha uma casinha humilde, mas era feliz e que hoje não é mais. Aos 81 anos, seu Raimundo entendeu que não tinha outra saída a não ser aceitar a vida nova que o desastre impôs. Acabou tudo, eu não tenho onde sonhar mais nada. Tem não. É triste. Deixar tudo que a gente tinha, não tinha nada mais, né? Na classe de pobre tinha. Só da gente ser feliz, né? Era muito feliz. Você acha que não é mais feliz, seu Raimundo? A gente faz de conta, né? Aqui faz de conta. As pessoas ainda estão nessa fase de adaptação, de tentar retomar os velhos hábitos, assim, com esperança de poder recomeçar a vida nesse lugar. Agora, Rafaela, e quantas pessoas ainda não foram reassentadas? Você tem esse número? Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, cerca de 120 famílias ainda não foram reassentadas. No Novo Bento Rodrigues, segundo a Fundação Renova, 150 de um total de 246 imóveis foram entregues até agora. E na nova comunidade de Paracatu de Baixo, 61 de um total de 93 imóveis foram entregues. E os danos ambientais, eles ainda são sentidos? Sim, os danos ambientais permanecem, né? O rompimento da barragem provocou o derramamento imediato de mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que atingiram diversos cursos d'água, alcançaram o Rio Doce e, por fim, chegaram ao Oceano Atlântico no Espírito Santo. Na época, essa lama gerou muita poluição hídrica, mortandade de animais e afetou o abastecimento de água em vários municípios. Uma decisão do Comitê Interfederativo, que é um comitê liderado pelo IBAMA e também que conta com várias entidades aqui de Minas e também do Espírito Santo, uma decisão de cerca de 7 anos. E ela dizia o quê?
que as pessoas de comunidades litorâneas do Espírito Santo também tinham que ser reconhecidas como atingidos pela tragédia da barragem de Fundão, a barragem da Samarco, que se rompeu em 2015. Antes a nossa vida era que vivia da pesca, né? Nós tínhamos o nosso lazer, tinha a nossa pesca, e hoje é uma tristeza por você ver aquilo que você fazia antes e você não está podendo fazer hoje. Por quê? Devido à contaminação da Samarco, e hoje a gente não pode mais estar pescando devido à contaminação absurda. Cientistas da UFMG divulgaram ainda nesse ano, participaram de um estudo que foi publicado nesse ano, que identificou deformações de insetos aquáticos associadas à contaminação do Rio Doce por metais pesados. Esses resultados evidenciaram que quase 9 anos após a tragédia, os ecossistemas aquáticos ainda sofrem os efeitos nocivos desses metais ligados ao rompimento. Outra pesquisa que também foi divulgada nesse ano constatou a presença de metais provenientes da tragédia em todos os níveis de vida estudados na foz do Rio Doce e na costa marinha do Espírito Santo e também do sul da Bahia. E você pode nos explicar quais são as ações que correm no Brasil, na Justiça, e que têm relação com a indenização das vítimas e reparação, claro, ambiental? Bom, a indenização das vítimas e a reparação ambiental já estavam previstos, na verdade, em um acordo que foi assinado em 2016 entre as empresas responsáveis pela barragem e o poder público. Foi esse acordo que estabeleceu a criação da Fundação Renova. Esse acordo previa o pagamento de indenizações a todas as pessoas e empresas impactadas pela tragédia, o reassentamento dos atingidos, também uma série de programas socioambientais, assim, de revegetação, recuperação de nascentes, revitalização da bacia do Rio Doce. Ao longo desses últimos anos, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas ajuizaram várias ações, pedindo até 100 bilhões de reais de indenização. Mas nesse momento o foco, na verdade, é outro. É a construção de um novo acordo para a reparação dos danos. As negociações estão sendo conduzidas pela Justiça Federal e envolvem tanto as empresas como a Justiça, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo e também o governo federal. A expectativa é que esse acordo seja assinado ainda neste ano. Em junho, as mineradoras até propuseram o pagamento de mais 103 bilhões de reais, incluindo valores a serem pagos aos governos e aos municípios atingidos, e também ações que elas mesmas devem executar para a reparação dos danos. As empresas esperam que, a partir da assinatura desse acordo, essas demandas judiciais do Ministério Público sejam extintas. E como é que esse caso foi parar na Justiça Britânica? Então, essa ação na Justiça Britânica começou em 2018, quando milhares de atingidos pelo rompimento da barragem, que estavam sendo representados por um escritório de advocacia britânico, decidiram buscar na justiça inglesa a reparação. Isso porque, na época da tragédia, em 2015, a BHP, que é uma das controladoras da Samarco, estava listada na Bolsa de Valores de Londres. Foi só em julho de 2022 que a justiça inglesa decidiu julgar essa ação e agora o julgamento começa nesta segunda-feira. Cerca de 620 mil atingidos, incluindo municípios, comunidades indígenas, igrejas, empresas, reivindicam cerca de 230 bilhões de reais nessa ação. A defesa das vítimas vai alegar que a BHP tinha conhecimento dos riscos de rompimento da barragem e, como acionista da Samarco, deve responder pelos danos causados pelo rompimento. Rafaela, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Volte outras vezes aqui ao assunto. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Paulo Bessa. Bom, a gente está na segunda-feira, dia 21 de outubro, Paulo, e começa em Londres o julgamento de uma ação que pode beneficiar 620 mil afetados pelo desastre de Mariana. Eu queria que você nos explicasse por que um fato ocorrido no Brasil pode ser julgado no exterior. A regra geral é que uma ação de indenização pode ser proposta no domicílio do réu, no caso, a Samarco, através de uma das suas proprietárias, que seria a BHP. Existe uma convenção, chamada Convenção de Bruxelas, uma convenção dos países da Europa, que admite que uma vítima de um país não membro da convenção possa processar um autor de um dano ambiental ou pedir uma indenização na sede do país membro. Tá? Então, o Brasil é não membro, ele pode pedir, as pessoas, os brasileiros, as empresas brasileiras podem pedir a indenização lá. Então, essa é a regra geral.
tá? Esse caso ele tem uma peculiaridade porque, na verdade, essas ações já existem no Brasil. Então, na verdade, o que está acontecendo na Inglaterra é uma reprodução das ações brasileiras, um pedido um pouco maior, um pouco menor, mas, enfim, no frigir dos ovos, o que se pede lá é a mesma coisa daqui, com uma diferença, né? E quais são os argumentos? O argumento é que a justiça brasileira é lenta e que as indenizações no Brasil são baixas. Tá? Esse é um argumento fundamental. Pela Convenção de Bruxelas, o processo ele corre pela legislação do país membro da comissão, no caso a Inglaterra, a legislação processual, e com relação ao direito de base, o direito material, seria o direito brasileiro. Então você aplicaria por um de juiz inglês o direito brasileiro relativo a danos ambientais. Tá, mas qual é a legislação, por exemplo, mais dura? É a legislação britânica ou é a brasileira? A legislação que tem que ser aplicada é a brasileira, porque é o que a Convenção diz, tá? E o direito ambiental brasileiro é melhor do que o inglês, se for esse o caso. Essa ação, ela difere de outras ações, existem outras ações por partes, normalmente, de países ex-colônias britânicas, tá? Nigéria, Zâmbia e outros países que, vítimas de problemas com empresas de petróleo, empresas de mineração, propuseram ações na Inglaterra. Só que não tem ação nesses países locais, nesses países onde os danos aconteceram. Pelo menos não é do meu conhecimento. Então, não há uma reprodução de ações. Do ponto de vista jurídico, é possível propor ação em outro lugar. O que não é possível é ter duas ações tratando do mesmo assunto. Aí é que está a questão. Eu acho que a questão mais importante desse caso é o seguinte: se a justiça inglesa ela reconhecer esse processo como um processo válido, na Inglaterra ela já aceitou a ação. Ela tá julgando a justiça brasileira, porque ela está dizendo que a justiça brasileira não funciona. E aí a gente tem um problema complicado do ponto de vista da soberania nacional. A justiça brasileira, com todas as dificuldades que ela tem, ela vem dando provimento a vários pedidos. Nós não estamos numa situação que não houve nenhuma indenização paga. Tá? Há várias indenizações pagas, liminares que determinam providências e tudo mais. Então, veja, do ponto de vista do direito, as vítimas têm o direito a receber as indenizações. Isso aí não há dúvida. Eu até acho que a gente não deve chamar de caso de Mariana, eu acho que a gente deve chamar de caso Samarco, porque quando a gente fala caso Mariana, a gente meio que está escondendo a empresa, né? Então, acho que é o caso Samarco. Foi a Samarco que fez a confusão, isso é responsabilidade da Samarco, não é uma responsabilidade de Mariana. Mas essas providências que vêm sendo dadas, se elas são de valores adequados ou não são de valores adequados, essa é uma discussão que é importante que se faça no Brasil, né? Mas no momento que a pessoa assina um acordo, concorda com uma indenização, do ponto de vista jurídico, ela não tem direito a pleitear outra indenização. Então, eu acho que o que a gente está discutindo é muito mais uma questão processual do que propriamente do direito das vítimas. Nos 127 bilhões de reais estão incluídos 37 bilhões que já foram investidos em ações de remediação e compensação desde o rompimento da barragem até o momento. Os 90 bilhões de reais restantes seriam divididos da seguinte forma: 72 bilhões serão pagos ao longo de um período que será determinado ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e aos municípios atingidos. E 18 bilhões vão ser investidos nas chamadas obrigações a fazer. A Vale declarou que a proposta se estende às pessoas físicas. Segundo a Vale, 430 mil moradores foram beneficiados e 85% dos reassentamentos concluídos. Você mencionava os processos aqui no Brasil e enquanto a coisa não se define lá na Inglaterra, aqui existe uma expectativa de
que sai algum acordo costurado por entes públicos e pelas empresas responsáveis pelo desastre. De que maneira essa tentativa de acordo no Brasil pode interferir no julgamento de Londres? Esse é um caso inédito. O que está sendo pleiteado na Inglaterra? Ele diz o seguinte: eu quero que o que eu receber no Brasil seja descontado do que eu receber aqui na Inglaterra. Assim, do ponto de vista jurídico, isso não se sustenta. No momento em que for feito um acordo amplo aqui, a mim me parece que essa ação inglesa ela tende a perder o objeto. A gente sabe que esse é um dos maiores processos judiciais coletivos e ambientais do mundo. Por que ele é tão importante? Não há dúvida que esse caso é um dos grandes acidentes com barragens. Tá? Do ponto de vista de vítimas fatais, sempre são muitas. Mas houve 19 vítimas fatais. Os danos ao meio ambiente, às áreas em torno do Rio Doce, próprio Oceano Atlântico, provavelmente esses danos eles são irrecuperáveis. Tá? Provavelmente, ou então demorarão muitos anos para ser recuperado. A lama tóxica da Samarco percorreu cerca de 600 quilômetros, atingindo várias cidades de Minas Gerais e também do Espírito Santo, até chegar ao Oceano Atlântico. Nesse caminho, matou várias espécies de peixes e causou uma destruição imensa, tanto do ponto de vista ambiental, mas também econômico para essas comunidades. O IBAMA considera que o rompimento da barragem provocou o maior desastre ambiental do país. Mas isto não é objeto da ação. Essa ação inglesa, o objeto dela são indenizações para danos, vamos dizer, à propriedade, danos pessoais, danos morais. Ele não pode postular os danos ambientais perante a justiça inglesa, porque uma pessoa não pode postular isso no Brasil. Tá? Só uma entidade pública, ou Ministério Público, ou uma associação civil. É claro que, do ponto de vista ambiental, a coisa é muito ruim. Talvez tenha sido a pior coisa que aconteceu no Brasil, do meu ponto de vista, tá? Porque foram 500 quilômetros de destruição ambiental, de poluição, leito do rio altamente contaminado, mercúrio, metal pesado, um monte de coisa. E, obviamente, isso aí não vai voltar a ser o que era, embora o rio também já fosse bastante contaminado. Mas isso não é desculpa, né? Isso não alivia a culpa. Sem dúvida nenhuma. Paulo, muito obrigada pela participação aqui no assunto com a gente. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Colaborou também Rayane Macedo. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.